Mais uma vez, que grande alegria ver todos vocês, estarmos juntos. Que momento especial é abrir a palavra de Deus, é ouvir a voz de Deus, é ouvir a palavra viva. A Bíblia nos afirma e Deus nos afirma que a palavra dele é viva, é poderosa, é eficaz, é eficiente para nos salvar, nos convencer do pecado, nos mostrar o caminho que devemos andar. E Ele deixou a Sua palavra para aprendermos toda a Sua vontade. E quero convidar você que trouxe a palavra, que trouxe a Bíblia. Quero pedir também ajuda, quem sabe aqui, o Joel pode me ajudar. Temos aqui algumas Bíblias aqui atrás, se alguém precisar e quiser acompanhar, tiver bom da vista também, viu? Porque a letrinha é pequena, mas você conseguir ver, temos mais algumas Bíblias que você pode abrir, pode acompanhar. Claro que vai ter aqui também a projeção, né, de muitos versos, mas esse primeiro verso que nós vamos ler, ou a leitura corrida que vamos fazer para iniciar a mensagem, não vai estar aqui. Estamos numa série do tema A Verdade Revelada. Nós vimos ontem que a palavra Apocalipse, já ouviu essa palavra, né? E é o nome do último livro da Bíblia. O que significa essa palavra? Apocalipse? Revelação, muito bem, revelação, a verdade revelada. E essa série é baseada no livro de Apocalipse e, claro, em toda a Bíblia. Nesta noite, neste segundo tema, nessa mensagem de hoje, nós vamos falar da besta do Apocalipse. Nome estranho, né? Nome diferente, a besta do Apocalipse. Mas eu citei ontem na mensagem que quando a Bíblia fala de besta, está falando de um poder. Está falando de um poder, de uma influência forte que se ergue nesse mundo, né? E, infelizmente, se ergue contra as coisas de Deus, e nós vamos ver. Então, abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Vamos abrir a palavra, abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 13. Essa mensagem é forte, é necessária, é um chamado de Deus, é Deus mostrando a verdade. Você prefere que Deus te mostre a verdade ou que Ele não mostre? Que você prefere continuar iludido, enganado, ou você prefere saber e conhecer a verdade? Vamos ler então a palavra, do verso 1 até o verso 10. Vi emergir do mar, ou seja, vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Blasfêmia significa se colocar no lugar de Deus, títulos que tentam colocar esse poder no lugar de Deus, né? Verso 2: a besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés de urso, com a boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, e o seu trono e a grande autoridade. Sabe que o dragão é descrito aqui no capítulo 12 como o inimigo de Deus. Olha, no capítulo 12, o verso 9, vai falar lá, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o enganador ou sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Está vendo?
Então, preste bem atenção. A gente estava lendo aqui, ó, o verso 2 falou que esse poder, a besta do Apocalipse, a besta que subiu do mar, que está falando aqui, esse poder que subiu do mar, nós vamos entender, tá bom? Já vou explicar para se tornar mais fácil. Esse poder que surgiu no meio do povo, no meio da multidão de pessoas, no meio do continente ou da parte desse mundo muito povoada, no meio do povo surgiu um poder, e esse poder recebeu o poder também do dragão, do inimigo de Deus, recebeu a autoridade do próprio inimigo de Deus. Vamos lá, vamos seguir a leitura. Verso 4: E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, e quem pode pelejar contra ela? Veja que se ergueu um poder, e esse poder adorou a quem? O dragão, o inimigo de Deus. E outras pessoas, os seres humanos, muitos enganados, estão adorando quem? A besta, esse poder que foi levantado. Vamos dar sequência, verso 5. Foi-lhe então dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome. Olha só, difamar, tentar atingir o nome de Deus, difamar o tabernáculo, ou seja, o plano de salvação de Deus, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Olha só, esse poder batalhou também contra os escolhidos de Deus. E os escolhidos de Deus foram perseguidos, humilhados por esse poder. Continuando, deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vamos entender melhor aqui ainda este tema. O inimigo de Deus tem usado diferentes estratégias. Uma delas é se apresentar como se fosse o próprio Deus, para propagar mais facilmente as suas mentiras. Quando a Bíblia apresenta a guerra, começando lá no céu, onde um anjo de Deus resolveu se revoltar, se rebelar contra Deus, o Criador, contra a harmonia, contra as leis de Deus que eram perfeitas e são perfeitas. Ele queria tomar o lugar de Deus. Ele queria ser Deus. Ele queria se assentar no trono e receber adoração, como Deus recebe, como Jesus recebe. Mas lá no céu, diz a Bíblia ali no capítulo 12, que Deus pelejou, que Jesus batalhou contra este anjo desertor que se tornou inimigo, e ele expulsou os anjos da presença constante ali no céu, para não arruinar todos os demais anjos. E eles vieram e tentaram esse planeta, tentaram Adão e Eva, né? O inimigo tentou e eles caíram no engano. Por isso nós convivemos com o mal. Por isso nós precisamos ser salvos, redimidos por Jesus. Mas o inimigo, ele se disfarça, ele quer enganar. Olha só, ninguém de modo nenhum vos engane,
porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar ou assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui está em paralelo. Satanás, o inimigo de Deus, ele quis se assentar no trono ou na autoridade máxima desse planeta, porque Adão e Eva cederam ao seu engano, à sua palavra. Então ele ganhou o domínio, ganhou uma posição. Mas Jesus veio para resgatar, veio para reconquistar a autoridade sobre esse planeta. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. E Jesus é o único que venceu, é o único que tem o direito, que recuperou a autoridade de salvar. Mas o inimigo, ele usa poderes que ele mesmo inspirou, que ele mesmo levantou através da mentira, do engano, porque ele é o pai da mentira, né? O seu governo, as suas hipóteses estão baseadas na mentira. É tudo uma ilusão, uma falsidade para tentar atingir a Deus e para tentar roubar a sua vida, a sua salvação e a sua adoração ao Deus verdadeiro. Então, no Apocalipse, aqui no capítulo 13, são apresentadas duas bestas, ou dois poderes. Nós lemos hoje e vamos falar hoje sobre a primeira besta, ou a besta que sobe de onde? Do mar, isso mesmo, a besta que sobe do mar, olha lá. A que sai do mar e a que sobe da terra. Amanhã a gente vai falar sobre a que sobe da terra. Lembra que falou ali que tinha várias cabeças e tal? Nós não temos como falar de todos os detalhes. Ao longo da sua vida de fé e com Deus, você vai aprendendo mais e mais. Tá? Mas a gente vai falar de maneira simples para que você entenda. Vi subir do mar uma besta que tinha, ali ó, nós já lemos, né? Coroas, diademas, tudo isso denota o quê? Poder, um reinado, pompa, não é? E é isso que este poder buscou e busca. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Então, esse poder, ele se fixou num lugar do planeta, né? E ele chamou para si a autoridade e a responsabilidade que era de Deus e principalmente que era de Jesus Cristo. Ele tenta se colocar no lugar de Jesus Cristo e, de alguma forma, dizer assim, ó, você não precisa exatamente de Jesus. Você consegue ser salvo e viver diferente e ser feliz e viver bem de outras maneiras. Mas no fundo ele usa o nome de Jesus. Porque todos sabem que Jesus é Deus, que Jesus é o poderoso, que Ele é o Criador. Todo mundo quer seguir a Deus, né? Todo mundo quer ficar do lado do bem, não é? Mas então o inimigo se disfarça, se apresentando como se fosse Deus, através de poderes, né? Vamos lá, a besta que vi, a gente já leu, nós lemos o texto todo para ficar mais fácil de entender, né? Qual foi o poder que por 1260 anos perseguiu os cristãos que queriam viver e servir a Deus e ser leais à Bíblia?
ser fiéis à Bíblia, existia um poder que se assentou, né? Ou que trouxe para si essa autoridade. E esse poder, a Bíblia vai descrevendo aqui, e é o que nós estamos estudando, que ele chamou para si a responsabilidade e falou assim, não, a nós é que somos responsáveis por salvar as pessoas. Nós é que sabemos o que é de Deus, o que não é de Deus. Nós é que determinamos como devemos interpretar a Bíblia. Nós é que determinamos se você está salvo ou não está salvo. E foi cometido ao longo da história muitas atrocidades, muitas loucuras, muitas injustiças. Inclusive, esse poder perseguiu, matou as pessoas que eram sinceras. Lembra? Logo no início do cristianismo, é mais fácil a gente lembrar dos romanos, que perseguiram os cristãos, não é? Mas, depois de Constantino, principalmente o imperador de Roma, que se colocou como um cristão convertido, depois de supostamente ele ter tido um sonho e tudo mais, ele começa a se declarar cristão, mas ele traz todas as formas pagãs de culto, de adoração aos deuses falsos, para dentro do cristianismo. E a partir dali, o cristianismo começa a perseguir aqueles que viviam as leis da Bíblia, a pureza do Evangelho. E lembra dos cristãos sendo mortos, perseguidos, mortos no Coliseu e tudo mais. E depois vieram muitas outras atrocidades. Tudo isso fez parte desse tempo de perseguição contra aqueles que buscavam ser fiéis às leis de Deus, à palavra de Deus, e não às tradições que foram sendo colocadas por homens, né? E esse poder que colocou ali aqui cita a noite de São Bartolomeu, né? Aí coisas que não agradam a Deus, né? A ferida mortal. Durante, então, um período grande na história, que é 1260 anos, esse poder que mudou os tempos, diz a Bíblia, mudou a lei de Deus, que em nome de Cristo, em nome do cristianismo, guerreou nas cruzadas, vendeu indulgências, lugar no céu, explorou pessoas. Quando chegou em 1798, 1798, ao terminarem esses 1260 anos desse domínio, desse poder da primeira besta, houve uma ferida mortal nesse poder, né? A prisão do Papa Pio VI causou essa ferida mortal no poder religioso romano. Então, este poder se uniu e foi corrompido pelo amor às riquezas, pelo amor ao poder, pelo amor à autoridade desse mundo, dessa terra, a ganância, ao ouro, a conquista de terras. Infelizmente, a história está aí. E quando foi que João recebeu essa visão? Quando foi que João recebeu toda essa visão?
antes do ano 100 da história, antes de tudo isso acontecer, Deus já revelava, Deus já anunciava para o seu povo, e principalmente para nós hoje, termos a certeza de onde nós estamos caminhando, onde nós estamos colocando a nossa fé, a quem nós estamos servindo. Mas essa ferida mortal, ela começou a ser curada. Saiu aqui. Ela começou a ser curada a partir de 1929. Por quê? Porque esse poder começou a voltar a ter mais autoridade e está sendo cada vez mais curada. E esse poder está, como disse aqui, qual é o poder religioso maior nesse planeta? Lembra que foi dito aqui na Bíblia que todos vão adorar esse poder, e realmente isso aconteceu e acontece. Muitas pessoas adoram, mas diz aqui, verso 8, adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro do Cordeiro. Então, essa adoração é perigosa. Não é a adoração que Deus estabeleceu, mas ela se alastra por toda a terra. Porque aparentemente o pecado é melhor, aparentemente o engano é melhor, aparentemente eu permanecer vivendo do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser, comendo, bebendo do jeito que eu quiser, levando uma vida de qualquer forma e somente falando assim, não, Deus está lá em cima, Deus é por nós, Ele paga nosso preço, nossa condenação. Não, se a gente fizer caridade, se a gente fizer bondade, a gente vai ser salvo por isso. Enfim, muitas ilusões, muitos enganos. Mas o Evangelho verdadeiro, ele convida a gente para uma nova vida. Como nós vimos ontem, Deus tem um novo céu, uma nova terra. Deus quer te dar um novo coração, uma nova vida. Deus quer te levar a uma fé que você vai adorá-lo, não por causa da riqueza, não por causa do livramento apenas, mas você vai reconhecer o amor dele, o poder dele, e por isso você vai fazer a vontade dele, vai guardar os mandamentos dele, e não os mandamentos que foram trocados por esse poder que se levantou e disse assim, não, nós recebemos a autoridade de Deus e nós podemos mudar. E mudaram os tempos, mudaram a lei de Deus, mudaram a adoração, trouxeram o paganismo, as adorações falsas que Deus abomina, mas estão dizendo, não, nós estamos adorando a Deus. Hoje as blasfêmias contra Deus são facilmente percebidas nesse poder religioso. Por exemplo, com a pretensão de perdoar pecados. Esse poder coloca a autoridade sobre um homem de perdoar pecados. E a pessoa deve confessar os pecados para um homem que vai, então, determinar, faça isso, aquilo, para você ser perdoado. Mas isso não é de acordo com a palavra. Jesus veio e Jesus falou assim, para que vocês saibam, para que vocês entendam, que eu tenho autoridade para perdoar pecados, ele curou o paralítico. Ele assim falou algumas vezes, porque, como eu disse antes, ele é o único que venceu a morte, venceu o inimigo. Ele é o único.
caminho de salvação. E como falamos ontem, Ele quer uma entrega completa, plena. Esse poder pode ser identificado como o anticristo, ou seja, que trabalha contra Cristo, mas ele usa o nome de Jesus. A segunda besta e o número 666. Bom, esse número é uma parte assim mais detalhada. Nós não vamos comentar nesse momento. Vamos ao convite aqui, ó. O número 7, só para vocês terem uma ideia, né? O número 7 é o símbolo de Deus na Bíblia e de perfeição, de seu poder e de seu governo, tá bom? Mas o número 6 é um símbolo do ser humano, porque o ser humano foi feito no 6º dia da criação, né? Sem o descanso que lhe... Peraí, deixa eu ler tudo. O número 6 é o símbolo do homem sem Deus e sem o descanso que Deus lhe dá. Então, o homem com as suas próprias paixões, né? com a sua própria natureza pecaminosa. E 666 aponta para um esforço do ser humano se colocar no lugar de Deus e exaltar-se a si próprio, né? Aqui, olha, no capítulo 14 de Apocalipse diz assim, ó, se alguém adora a besta, ou seja, esse poder que se levantou no planeta Terra, que se colocou no lugar de Deus, mas trouxe doutrinas perversas, contrárias à palavra de Deus, se alguém está adorando a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte e sobre a mão, também esse beberá da ira de Deus, preparado sem mistura o cálice da sua ira. A besta tem uma marca, um sinal, que é colocado naqueles que obedecem às leis adulteradas, trocadas, não é? Deus tem uma marca, Deus tem um plano, Deus tem os seus mandamentos, Deus tem o plano da salvação, mas o inimigo colocou um outro plano paralelo para enganar, e essa marca é colocada sobre a testa e sobre a mão, não como um símbolo assim. Essa figura aqui é só uma ilustração. Mas por que fala que é sobre a testa e sobre as mãos? Porque é sobre o que você pensa, crê, acredita, sobre onde você está colocando a sua fé e o que você está vivendo. Nas mãos simboliza o que você está praticando. Na sua vida prática, como você está vivendo adoração? Está adorando a quem? Está vivendo como? Aquilo que você crê vai interferir em como você vive, como você adora, a quem você adora. Confie em Deus, Ele conhece as suas lutas e as dores do seu coração. Ele vai acompanhar você em todos os passos a partir de agora. Ele não falhará, Ele não falha. Nós falamos um pouco de maneira bem geral, mas eu creio que você conseguiu entender que existe um poder dominante no mundo. Quando se fala de religião, quando se fala de cristianismo, no mundo inteiro, mas só que esse poder que se levantou, ele se corrompeu e espalhou um evangelho corrompido. Deus está chamando você e eu para sermos o povo dele, como vimos ontem, que tem o nome escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro.
que entrega a vida a Jesus, que adora verdadeiramente a Jesus com consciência e com liberdade de escolha. Deus revela a verdade. Deus mostra para você a verdade. Vamos terminar lendo mais um versinho aqui da palavra. Está em Apocalipse mesmo, capítulo 12. E nós vamos ler ali do verso 7 até o 12. Acharam aí? Apocalipse, capítulo 12, do verso 7 ao 12. Você lê assim, ó, e acompanha a leitura. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Amém? Vamos ler de novo, ó. Vamos ler junto essa frase? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Vou ler o 12 para terminar. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que habitais nele. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Veja, esses versos descrevem uma grande batalha entre Deus e o inimigo, que começou lá no céu, mas que acontece aqui na terra. E que no momento do Calvário, quando Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz, quando Jesus Cristo foi sepultado e ele ressuscitou, Jesus venceu. Jesus venceu o engano, venceu as ilusões, as condenações, as palavras, as atrocidades, as blasfêmias do inimigo. Mas só que o ser humano tem liberdade de escolha. E Satanás, de modo sorrateiro, de modo sagaz, ele levanta um poder que aparentemente fala de Jesus, apresenta Jesus, mas no fundo, não está apresentando a palavra viva de Cristo. Não está apresentando um evangelho que transforma, que salva, que cura. O verdadeiro evangelho está baseado no sangue de Cristo, numa entrega plena, como nós vimos ontem. Quem crer e for batizado será salvo. Entregar toda a nossa vida a Jesus, porque senão corremos o perigo de ser enganados. Jesus quer vencer em sua vida, e eu quero convidar você para juntos cantarmos a música e o louvor chamado Vitória. Tá bom? Vamos cantar esse louvor, e quando você se levantar, e a partir desse momento, ore a Deus, fale com Deus. Senhor, eu não quero ser enganado, eu quero vencer, eu quero a vitória de Cristo, pelo sangue de Cristo, eu quero a tua vitória.
A Bíblia nos disse que milhares, que a terra toda foi enganada. E muitos estão enganados, adorando falsamente, adorando esse poder que é chamado de besta. Mas Jesus está te convidando para uma nova vida. Vitória em nome de Jesus. Vitória, vitória em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com alegria. Ninguém sabe o que eu vivi pra chegar até aqui. As batalhas que enfrentei, as que perdi, as que ganhei, eu jamais desistirei, pois eu sei quem é por mim. Mesmo em meio à provação, eu sei que ainda não ouvi. Eu ergo as mãos em louvor e adoração. Eu olho para os montes onde meu socorro vem. Enquanto eu canto e adoro, os gigantes vou vencer, pois eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Vitória, vitória em nome de Jesus. 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 Ninguém sabe o que eu passei, nem quantas vezes tropecei. Foi a mão do meu Senhor que da morte me livrou. Ele lutou para te salvar. Eu jamais esquecerei que a graça fez por mim. Eu sei bem claro de onde vim, também sei pra onde vou. Eu ergo as mãos em louvor e adoração. Eu olho para os montes onde meu socorro vem. Enquanto eu canto e adoro, os gigantes vou vencer, pois eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Vitória, vitória em nome de Jesus. 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 Eu ergo as mãos em louvor e adoração. Eu olho para os montes onde meu socorro vem. Enquanto eu canto e adoro, os gigantes vou vencer, pois eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Eu confio na promessa de quem tem todo o poder. Vitória, vitória em nome de Jesus. 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 Amém. Vamos orar mais perto? Vem aqui juntinho, vamos orar juntos. Vamos clamar a Deus a vitória dele em nossa vida. Você quer a vitória de Cristo? Você deseja vencer? Você deseja aceitar a vitória dele?
e ser liberto, né, de todo engano. Vamos orar mais perto aqui então. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, o Senhor veio a esta terra, o Senhor Jesus viveu a vida perfeita, santa, pura, em obediência aos teus mandamentos. E Ele ensinou a todos como devemos guardar os seus mandamentos, as suas leis. Jesus demonstrou através do amor, através da cura, através das suas palavras, através do seu toque, do seu poder, qual é o seu plano para nós, Pai. Mas nós vemos na vida de Jesus, no ministério de Jesus, que a maioria dos seres humanos se levantaram contra Ele. A Bíblia diz que Ele veio para os que eram seus, veio para o seu povo, mas o seu povo, a maioria, o rejeitou, o condenou à morte, não acreditou, ficaram presos no engano, presos nas falsas religiões, nas falsas tradições que o inimigo coloca nesse planeta. Mas, Pai, o Senhor Jesus mostrou, e o Senhor Jesus venceu. Ele apresenta na sua palavra todo o evangelho verdadeiro. Nós clamamos em nome de Cristo, que o Senhor nos faça entender, nos faça enxergar esse evangelho maravilhoso, puro, verdadeiro e simples, que é um convite para vivermos como Jesus viveu. Mas nós naturalmente não conseguimos. Nós naturalmente andamos contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus. Tem misericórdia de nós e nos salve pelo sangue do Cordeiro. Nos leve a uma decisão firme de seguir os teus passos, de abandonar os enganos que foram inseridos nas falsas religiões, no cristianismo corrompido que dominou esse mundo. Senhor, livra-nos de todo o mal e nos conceda a salvação. Esse é o teu desejo, mas nós precisamos decidir e aceitar e abrir o nosso coração e entregar a nossa vida. Que esse milagre aconteça na vida de cada um que aqui está e de cada um que está acompanhando, assistindo também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Cumprimente seu amigo.